aconteçam. Acho que é um aprendizado que a pandemia vai trazer para a gente, né? Que a gente pode fazer e expandir muito mais o conhecimento usando a rede. Acho que a gente está aprendendo a usar a rede mais do que nunca. Então é prazer estar aqui, estou aprendendo a lidar com isso também. É Google Meets, é Teams, é Instagram, né? A gente vai aprendendo. Então, assim, eu vou tentar fazer um bate-papo e se vocês verem alguma pergunta que seja sobre o tema, acredito que vale a pena interromper e trazer a pergunta. Talvez se a gente deixar só para o final, vai ficar mais uma apresentação muito formal e eu queria fazer num formato mais de bate-papo. Os slides, eu não estou colocando eles como apresentadora, eu estou colocando eles como um lembrete mesmo, para trazer uma coisa mais assim, estruturada, até para eu ir me organizando e mostrando algumas coisas para vocês, tá bom? Então, eu fui convidada para a gente conversar um pouquinho sobre o câncer de mama. A gente está no Outubro Rosa, né? E a questão do o Outubro Rosa, ele não é um mês de comemoração, ele é um mês de conscientização, né? Então, ele é conscientização porque o câncer de mama é muito incidente no mundo inteiro. No Brasil, é a segunda doença feminina que mais mata, né? E, infelizmente, continua dessa maneira, apesar de ser uma doença extremamente tratável quando diagnosticada precocemente. Então, tem vários fatores comportamentais mesmo e relacionados ao autocuidado que interferem na taxa de sobrevivência das pacientes, porque é muito importante que a gente consiga diagnosticar elas o quanto antes, é importante que a gente consiga que a gente possa tratar essas pacientes cedo, na hora certa, para que a gente aumente o número de sobreviventes, né? Já aumentou bastante, a gente tem uma taxa de sucesso cada vez maior nesses tratamentos, mas infelizmente ainda a gente lida com um comportamento até assim nosso, né, nosso feminino, de cuidar de todos e não cuidar de si mesmo, né? Parece que é um padrão da mulher. Ela cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da mãe, cuida do pai, e ela não cuida de si mesma, né? Assim, não tem esse comportamento. E uma outra característica que é muito importante até aqui, a gente está no meio de vários universitários, várias pessoas da área da saúde, é que ter informação não necessariamente modifica comportamento, né? Então a gente tem várias informações, mas a gente tem lá, a gente entra sei lá, numa sala de alunos, ou um grupo de uma festa de alunos da saúde, e tem lá gente fumando, tem gente que abusa de bebida. Então, assim, ter informação não necessariamente faz com que nossos comportamentos de risco sumam. Então, eu queria conversar um pouquinho isso com vocês, e em especial sobre o câncer de mama, lembrar que a maior arma é prevenção e diagnóstico precoce. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente não está falando de uma doença que, nossa, a cirurgia é ótima. A quimioterapia hoje a gente tem vários sucessos, assim, uma taxa de sucesso muito grande com esses tipos de tratamento. Mas a prevenção e o diagnóstico precoce, eles são os carro-chefes, tá? Então, assim, lembrar isso mesmo e mostrar o quanto que o nosso estilo de vida hoje, que é tão discutido nas mídias, a gente vê hoje, assim, uma discussão muito grande, a gente vê coach disso, coach de alimentação, coach de atividade física, aplicativo de atividade física, mas não necessariamente a gente absorve isso para o nosso dia a dia, né? E, infelizmente, a gente tem uma quantidade de informações muito grande e não necessariamente a gente tem capacidade de discernir a informação de qualidade e a informação que mais leva a gente a comportamentos que podem até nos trazer risco. Então, a dieta da moda não necessariamente é uma dieta saudável. Ela é uma dieta que faz emagrecer, mas ela não é uma dieta saudável. O exercício da moda, às vezes, é um exercício que causa lesão, se feito sem cuidado ou traz uma sobrecarga. Então, quando a gente fala em estilo de vida, a gente tem que falar em equilíbrio, né? Não tem nada que a gente tenha hoje na literatura que fale, olha, isso aqui causa isso, em câncer de mama, né? Assim, olha, comeu tal coisa vai ter câncer. Não faz exercício vai ter câncer, mas é uma questão de equilíbrio. Quando a pessoa consegue ter uma alimentação mais equilibrada, uma atividade física mais equilibrada, ela consegue gerenciar melhor o seu sistema imunológico, e aí vem também os fatores psicológicos, a questão do próprio estresse, manejo de estresse, e a gente está submetida a muita fonte de estresse atualmente, né? Então, é uma questão do equilíbrio. Então, a gente não vai falar aqui de 8,80, a gente vai falar de 40, né? Que é uma questão do equilíbrio. E quando a gente fala em equilíbrio, a gente tem que lembrar que estresse faz parte da vida diária, né? Faz parte. Então, vamos pensar assim, todo mundo aqui tem prova, né?
todo mundo aqui tem que entregar um monte de trabalho, todo mundo aqui tem que briga com o namorado, briga na família, então tem fontes de estresse. Essas fontes de estresse, elas não necessariamente são preocupantes, elas são desgastantes. O que é preocupante é quando ela é crônica, de longuíssima data e com uma resolução que não é adequada, vamos dizer assim, uma resolução que ela fica o tempo inteiro ali, ó. Então eu tenho meus conflitos, mas eu nunca resolvo todos eles e eu fico me mantendo sempre no nível de estresse, ansiedade, tristeza constante, ano após ano. Né? Então é isso que é o estresse, que é considerado crônico, e o estresse que mais desabilita o sistema imunológico a se defender, seja de que doença for. Então não é uma questão de causalidade, mas é uma questão de aumentar a sua vulnerabilidade quando acontece esse desequilíbrio nesse autocuidado, tá? Então, quando a gente fala em estilo de vida e câncer de mama, o que a gente hoje tem de evidência? Porque a gente não pode falar de achismo, né? Então, achismo a gente já ouviu falar muito da carne vermelha, já ouviu falar de soja, já ouviu falar de tanta coisa, até de sutiã que tem arinho, o pessoal fala. Então, não vamos falar de achismo, vamos falar de bases em evidências, né? Então, o que a gente hoje tem de evidências robustas e que a gente pode discutir em relação à prevenção mesmo e de estilo de vida que seja protetor, tá? Então, uma das coisas que a gente mais encontra é a atividade física, porque ela faz uma diferença enorme no nível de insulina que está liberado nesse organismo, na reação inflamatória desse organismo e melhora bastante a imunidade celular. Então, sim, a atividade física ela é extremamente importante para todos nós, né? Porque ela vai fazer com que o nosso organismo tenha um funcionamento menos, vamos dizer assim, sobrecarregado. Ela consegue fazer com que diminua até mesmo a disponibilidade de estrogênio circulante dentro do nosso organismo. Então, o que acontece quando a gente faz atividade física regular e mantém um peso, não é ser muito magra, mas não é também, né, não tem uma obesidade, quando você se mantém em equilíbrio, é que você consegue fazer com que o seu sistema imunológico esteja mais apto a não deixar doenças como câncer ou como uma outra doença qualquer, ela se desenvolva no seu organismo. Então, ele é um fator extremamente importante. A outra coisa que a gente tem é a questão do consumo de alimentos hipocalóricos e ricos em verduras, frutas e vegetais. E aí tem a ver também com a questão do sistema imunológico, de funcionamento. O fumo hoje, ele é relacionado não só a câncer de pulmão ou cabeça e pescoço, já se sabe que quando a gente tem câncer de mama, rins, áreas excretoras, a gente também tem um risco maior relacionado ao tabagismo, então também é algo que está relacionado ao câncer de mama. Bebida alcoólica em excesso, que tudo em excesso não é bacana, e o peso, que seria o ideal para a idade, então isso vai variando. Então quanto mais adesão se tem a esse estilo de vida, mais a gente tem um organismo protegido e menos vulnerável. Isso quer dizer que ele vai simplesmente evitar, eu faço tudo isso, eu não vou ter câncer de mama? Não, não necessariamente. Mas pode ser que tendo tudo isso, se você tem uma predisposição, essa predisposição não venha, também pode ser. Então a gente não sabe hoje dizer efetivamente a gente não pode dizer efetivamente que se eu fizer tudo certinho no meu estilo de vida, eu não teria a doença. Mas a gente tem certeza que eu reduzo a taxa de pessoas que terão essa doença porque elas estão cuidando do seu estilo de vida, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta nesse sentido? Tem alguma coisa aí? Sony, aumentar o consumo de alimentos hipocalóricos? Não é aumentar, é consumir, de preferência, mais alimentos hipocalóricos ricos em verduras, frutas e vegetais. Mas não é, você não precisa aumentar, isso não lembra que eu falei de equilíbrio, né, Jéssica? Então, sim. É você ter o equilíbrio, você comer mais dessas coisas, porque, tem gente que só come batata frita, né? Tem gente que só come um tipo de legumes, um tipo de fruta, que mal conhece outras frutas. E tomate. Né? Exatamente. Então, a gente precisa ter um equilíbrio e ter uma variedade e juntar todas essas coisas para que a gente possa ter um organismo menos vulnerável, um sistema imunológico mais robusto. Quando a célula oncológica começa a se desenvolver, ela é uma célula do nosso corpo que começa a ter um funcionamento inadequado. Eu até brinco, né, mas é uma brincadeira, tá, gente? Não tem nada a ver, mas é uma brincadeira, que ela também fica meio psicopata, né? Ela começa a se reproduzir muito
e ela quer matar tudo que é diferente dela ao redor. Só que ela é nossa, é uma célula nossa que sofre uma mutação. E é essa mutação que a gente quer evitar. E o nosso organismo, ele tem um sistema programado para matar essas mutações quando ela começa a acontecer. E ele consegue. Diariamente a gente tem essas células podem estar sendo mortas no nosso organismo e nunca se desenvolve, a gente nunca vê. Mas por algum desequilíbrio, até por uma herança genética, por uma fragilidade que a gente tem de acordo com alguma da nossa história familiar, a gente pode ter uma probabilidade maior dessas células serem mais resistentes e nosso organismo imunológico ser menos hábil a lidar com elas nesse momento, tá? Então é isso. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, vão falando. E aí, então a gente tem aqui a questão da prevenção, né? E essa prevenção, ela tem, na verdade, assim, ela tem impacto na proteção. Só que depois que, se ela não funcionou e se a doença vai se desenvolver de qualquer maneira, mesmo eu tendo tentado tudo, ou não tentei, agora eu estou mais frágil, né? Quando a gente tem a doença começa a se desenvolver, o que eu quero? Eu quero pegar ela lá no comecinho. Mas eu quero pegar ela assim, tão pequititinha, que seja muito fácil tratar até mesmo com a cirurgia. E aí vem a questão do diagnóstico precoce. Infelizmente, a gente tem uma educação social muito baixa, e são fatores que ajudam na demora. A gente tem aquela negação, não é comigo. Quem procura acha, né? Tem uma frase assim que é horrorosa da gente ver dos pacientes. Quem procura acha. Gente, quem procura só acha o que existe, né? Então a gente tem que pensar que essa baixa percepção de risco também, assim, não, comigo não vai acontecer, ou questão do custo mesmo, da busca do tratamento, essa demora para buscar um diagnóstico, ela é um fator que muda bastante o prognóstico dessa pessoa. Quando ela encontra, né, no começo a doença, ela tem uma chance muito maior de cura, e a gente está falando de cura mesmo, do que se ela encontra essa doença no estadiamento mais avançado. Então tem esses fatores, que tem esse estudo que mostrou que tem alguns fatores que são mais vinculados a essa demora na busca, e aí tem esse fator aqui bem no início, né, que para vocês é muito importante, que é a questão de ser jovem, né? O jovem tem aquela ideia de que não acontece comigo. A gente deixa para depois, né, essa questão do autocuidado. Então, os jovens, a nível de educação, a ausência de um tumor palpável, porque às vezes ele está tão pequenininho, a gente só vai ver quando tiver palpável, não ter percepção de risco. Então, tudo isso vai se somando a custos, a questão do acesso, né? Quando a gente fala de mulheres latinas, a gente tem muito, assim, a questão da falta de recursos e crenças inadequadas a respeito da própria doença. Se mexer, aumenta. Eu já ouvi muito isso. E não é assim. Na verdade, quanto antes mexer, menos aumenta. Né? Então, o diagnóstico precoce, ele é extremamente importante, muda totalmente a questão da sobrevida, o prognóstico e a sobrevida dessas pacientes e o nível de sofrimento, tá? Alguma pergunta sobre isso? Alguma coisa? Me interrompam, tá? Se for sim. Eu vou falando. Pode ir lá. Você falou sobre a questão do diagnóstico precoce. Então, como funciona? Tipo, eu identifico em mim algo, ou sei lá, minha mãe, minha tia, procuram uma unidade básica de saúde, explico, tem alguma forma de preferência, ou tem que aguardar, eu não sei exatamente como funciona, porque eu não sou aqui do DF, então eu não sei como. Então vamos lá, excelente pergunta. Primeiro que assim, o diagnóstico precoce, ele é preferencialmente feito não quando eu identifico uma mudança no meu corpo, tá? O autoexame, ele é muito, muito, muito importante, porque ele é acessível a todos. Mas ele não é o que a gente gostaria que fosse o único método, o método mais usado. Então, o ideal mesmo é que a gente tenha faixa etárias de pessoas que vão fazer o rastreio por ultrassom e o rastreio por mamografia. A pessoa tem que ir num centro de saúde, sim, ela se mantém acompanhada pelo clínico, né? E quando chegar a época, a idade, por exemplo, a partir dos 30 anos começa a fazer ultrassom mamário, a partir dos 40 e poucos anos já começa a fazer a mamografia de controle. Isso se ela não tiver história familiar. Se ela tiver histórias familiares, ela é uma pessoa que vai fazer intervalos menores de tempo e mais cedo. Então é no centro de saúde que vocês podem buscar, né, assim, esse primeiro contato.
E o centro de saúde, quando identifica nesses exames alguma alteração, ele encaminha para atenção secundária, vai para o mastologista avaliar essa alteração, para ver se essa alteração é maligna ou não, porque em geral os primeiros exames vão dizer que existe uma alteração, vai ter uma classificação, e depois é que você vai fazer a biópsia para ver que tipo de alteração é essa. E aí encaminha-se vai para a cirurgia. Normalmente o primeiro tratamento do câncer de mama é o cirúrgico, que pode ser uma remoção mais conservadora ou mais radical, a depender do tipo de célula e para depender também do tamanho da doença, no momento do diagnóstico, tá? Basicamente é isso. Para quem tem plano de saúde, o ideal é ter um ginecologista que faça um bom exame, que mantenha esses exames regularmente sendo feitos. Por que se fala tanto em autoexame? Porque, gente, é o que se tem acesso todo mundo, é o que eu posso fazer em casa, conhecer meu corpo. Só que quando eu palpo pelo autoexame, às vezes a doença já tem 1,2 centímetros. E se eu puder pegar ela com uma mamografia, eu posso pegar ela com 1,2 milímetros. Olha a diferença. Né? Então, o ideal é a gente estimular realmente a carreta da mulher, que tem sempre campanhas, né, passando nas cidades, e estimular a ida na carreta da mulher. A outra coisa é treinar a equipe, porque não necessariamente as pessoas sabem fazer o autoexame adequadamente e nem os médicos às vezes sabem. Então, não sei se vocês vão se reconhecer, mas muitas vezes tem médico que apalpa a mama em menos de 1 minuto e acha que tá ok. Mas quando você vai fazer um exame clínico correto, você tem que apalpar pescoço, debaixo do braço, a mama em várias posições, e isso leva um tempo bem maior, é mais de 5 minutos de exame, né? Então, assim, essa também é uma coisa que precisa ser trabalhada com todas as equipes de saúde, que é a adesão ao protocolo correto de avaliação, e ensinar isso para a gente fazer no banho, principalmente porque escorrega mais, você consegue palpar mais, né? Palpar axila, palpar pescoço, então tudo isso é muito importante, tá? E quem tem plano de saúde, manter o mastologista a partir dos 40 anos, 35 anos, já ter sempre ali consultas, né, de controle, tá? É importante. Obrigada. E, assim, como eu falei, ter informação não é o suficiente, então a gente tem que ter muita campanha educativa, isso é o papel de vocês aí, né, universitários da área da saúde, trabalhar questões de políticas de saúde para desenvolver hábitos saudáveis, melhorar o acesso a serviços e aos diagnósticos, e não culpabilizar, gente, porque muitas vezes a pessoa, ela tá ela não consegue ter esse cuidado mesmo efetivo, e depois que a coisa está estabelecida, não adianta dizer, por que você não procurou antes? Né? Que a resposta pode ser por conta disso, daquilo, mas não vai mudar a realidade da situação, né? Então, assim, não culpabilizar, se perceber que há um sentimento de culpa, de raiva por ter demorado, ou porque o serviço não funcionou, a gente tem que estar validando isso e mostrar que agora ela vai estar sendo acompanhada, que ela vai receber esse cuidado. Entender que qual é a causa que gerou essa demora, porque isso pode impactar na adesão ao tratamento posterior. Então, tem uma situação de violência doméstica, porque acontece. E aí há uma demora na busca. Essa situação de violência doméstica também pode impactar no tratamento. Então é isso que a gente tem que estar cuidando, sabe? E encaminhar quando a gente percebe transtorno de humor, dificuldade de isolamento, choro fácil, agressividade, não sai mais de casa, perdas de autoestima, perdas que você vai vendo que a pessoa tem um impacto muito significante no seu dia a dia e no seu estado de humor, aí você tem que encaminhar para um profissional o quanto antes também, tá? É o ideal. Então, quando a gente fala também aqui de diagnóstico precoce, a gente hoje tem que falar de aconselhamento genético, né? Então, são poucos ainda os laboratórios. Brasília, acho que agora vai ter o primeiro, está se formando o primeiro laboratório de aconselhamento genético, mas é crescente a identificação de genes relacionados ao câncer de mama. Vocês veem o caso da Angelina Jolie, né, que foi muito famoso. E o que acontece no aconselhamento genético? Poxa, eu descobri que eu herdei, eu vou poder tomar decisões. Então, essa tomada de decisões, ela é muito difícil. Eu vou tirar minha mama? Não vou tirar minha mama? Mas eu vou ter que adotar hábitos saudáveis. Então, o aconselhamento genético, ele tem como objetivo que a pessoa mude seu estilo de vida, né? Que ela faça um autocuidado e ela comece a fazer um rastreio bem pertinho para pegar a doença o quanto antes. E, às vezes, fazer alguma coisa que seja mais preventiva, como que foi o caso da Angelina Jolie, que ela fez essa cirurgia aí para fazer uma redução de risco, porque a tia e a mãe tinham falecido, né, por câncer de mama, e ela tinha a mesma alteração genética. Só que isso tem um peso, né, porque a gente
saber que a gente carrega um gene que pode desenvolver uma doença grave, como um câncer. A gente tem um nível de estresse maior, a gente tem que aprender a lidar com pensamentos antecipatórios e medos antecipatórios. Algumas pessoas têm muita capacidade disso, outras pessoas não. Quando a pessoa recebe um resultado negativo, daquele alívio, mas se a irmã recebeu um positivo e você recebeu o negativo, daquela culpa, por que ela, sim, eu não? Então isso é tudo muito complexo, né? E as vivências familiares anteriores, os modelos de vida que a gente tem, se morreu alguém, como a Angelina Jolie, perdeu 2 pessoas em extremo sofrimento, ela tomou uma decisão radical de retirar toda a mama, né? Então tudo isso tem um peso. E mesmo assim a gente sabe que 100% não é garantido que não vai ter. Então muitas vezes tem que fazer uma cirurgia também ginecológica, porque tem alguns genes que são relacionados ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero ao mesmo tempo, ou de ovário. Então a pessoa precisa estar gerenciando isso, tá? Hoje na psicologia foram desenvolvidos instrumentos de risco psicológico para aconselhamento genético, para tentar avaliar as pessoas antes, para entender se elas têm vulnerabilidade emocional prévia, para lidar com o resultado do aconselhamento genético, porque não é todo mundo que tem essa condição, e esses instrumentos ajudam a você ir trabalhando essa pessoa e verificar se ela já está capacitada ou não para lidar com aquela situação. Tá? Então são estratégias que você tem para tentar minimizar o dano, porque é muito difícil carregar essa informação, né, e tomar decisões. Por exemplo, uma coisa que a Angelina Jolie ela debateu algumas vezes, mas não se fala muito houve uma mudança na sensibilidade da pele dela, a mama dela não gera mais prazer. Então assim, a gente sabe que a mama é um órgão que quando tocado a mulher tem prazer sexual, né, fica mais estimulada, mais excitada. Ela não vai mais sentir isso porque tirou os tecidos e tirou a inervação, né? Então, tudo isso altera. Então, são coisas que vão mudando a feminilidade e a capacidade da pessoa, vamos dizer assim, de sentir seu próprio corpo. Então, é uma mama que a gente olha e visualmente é bonita, foi bem feita, mas não necessariamente é a mama dela com a mesma sensibilidade, com todas as possibilidades. Tá? E se é uma pessoa que quer ter filhos e quer amamentar, isso tem outro peso também, porque você tira o tecido mamário caso você faça isso. Então aí a pessoa pode vir a ter filhos, mas não vai amamentar se ela for muito jovem e passou por um aconselhamento genético jovem. Então tem todo esse peso. Doutora Ju, boa tarde, quem está falando aqui é Vanilda Alves, eu sou paciente do HUB. Sou muito agradecida por todo o atendimento que eu tive aí, e nessa fala da senhora, eu tirei a mama esquerda, certo? E aí, agora minha mãe teve câncer em 2015, e quando agora a gente foi surpreendido com um novo diagnóstico, na mesma mama, né, uma recidiva do câncer. E a última vez que eu tive com a mastologista, eu sugeri para ela retirar a mama direita. E eu não sei, eu achei assim, é muito sofrido, né, o tratamento. Sim. A quimioterapia é muito sofrido, e aí eu quero tirar a mama direita, mas pelo SUS não faz, né, então a minha pergunta é essa, pelo SUS não faz, a minha mastologista, ela falou, não, é uma querida, sabe, ela falou assim, que não, mas eu não perguntei assim, não, né, por que não, né, eu só achei que ela foi muito querida na forma de falar, mas o que a senhora acha? Na verdade, Vanilda, porque não tem evidências científicas mostrando que vai trazer algum benefício, então muitas vezes pelo medo a gente toma decisões que podem não trazer um benefício efetivamente. O que seria mais indicado é manter o rastreio bem pertinho para evitar, tá? Então, assim, cada caso é um caso, é importante que se converse com a sua mastologista. Eu não posso aqui falar o que eu acho, porque eu não sei se você, por exemplo, tem uma herança genética, se foi feita uma avaliação, ou qual é o tipo de célula que você teve, né? Seria temerário eu falar isso, mas muitas vezes é porque, assim, quando a gente tem medo, tem paciente que fala assim, eu quero arrancar tudo, como se essa fosse a solução, mas já foi feito isso no passado e não mudou a história da doença. O que muda a história da doença são outros fatores, e esses fatores que a gente cuida mais. E aí é o uso da hormonioterapia para quem tem receptor hormonal, é o uso da medicação, e é o rastreio muito perto, né, de 6 em 6 meses no início, depois anual, para que possa ter um nível de segurança, tá? Certo. Mas é mais isso. Tá, obrigada.
Em relação, então, ao aconselhamento genético, eu já fui falando aqui, e aí uma outra coisa que é importante falar, assim, é que câncer de mama, e aí eu acho que é uma coisa que a Vanilda vai gostar de escutar, e é importante para todas as pacientes e quem trabalha na área da saúde, não existe um tipo de câncer de mama. O câncer de mama já são quase 100 doenças diferentes. Ele é muito diferente de uma pessoa para outra. Então, o que é feito para uma pessoa não pode necessariamente ser o modelo da outra pessoa. Antigamente, você tinha um conceito que todo câncer de mama era igual, depois a gente tinha só pelo local onde ele acontecia, e agora a gente faz uma análise histoquímica dessa doença, e é visto se tem receptor de estrógeno ou não tem, e aí muda o tratamento. Então, quem tem, usa hormonoterapia. Quem não tem, não precisa usar. Aí a pessoa fala, mas o fulano está usando tal remédio, eu não estou, porque o seu tipo não tem esse receptor. Mas aquele lá tem uma proteína que é a HER2 positiva, que até tem um grande filme que chama, que é do desenvolvimento do HER2 positivo, que eu indico para todo mundo. Uma Chance para Viver. É um filme muito antigo que conta como que foi desenvolvido o tratamento para pessoas que tinham essa molécula. A maioria dos pacientes que tinham essa proteína, o HER2 positivo, eles morriam porque era um câncer muito agressivo. Hoje é o mais tratável por conta dessa medicação que foi desenvolvida há um tempo atrás. Então, cada tipo de câncer vai ter uma medicação diferente, não é a mesma história, não é a mesma progressão, e cada organismo também interage com esse tipo de câncer, a questão da obesidade, da idade, de outras doenças concomitantes, se a pessoa já é cardíaca, se tem um problema renal. Então, o ambiente onde ele acontece, pode ter um ambiente mais inflamado ou menos inflamado, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento do adoecimento, tá? Incluindo o ambiente próprio social e emocional desse indivíduo. Porque o que a gente tem hoje é que não há uma causalidade psicológica, mas com certeza há fatores emocionais que afetam a progressão da doença, tá? Isso já tem hoje também bastante evidência a respeito. E aí, assim, as cirurgias que são feitas, elas vão da mastectomia, que é uma cirurgia mais radical, para uma cirurgia mais conservadora, que vai tirar só o nódulo, né? E aí essa cirurgia mais conservadora, quanto mais bem feita, melhor, né? Mas não necessariamente ela vai ter resultados estéticos que são maravilhosos. Mas sim, a gente preza por cirurgias cada vez mais conservadoras, menos invasivas, menos mutilantes. Mas dependendo do tipo de câncer, vai ser retirada toda a mama, e incluindo a parte aqui de baixo do braço, fazer uma limpeza do que a gente chama de linfonose, as ínguas, né? Que é para que a pessoa possa evitar que ele vai proliferar talvez pelo sistema linfático, então você faz ali uma ponte, né? Uma barreira. E aí você vai ter algumas limitações relacionadas a essa mastectomia com esvaziamento. Então, normalmente, a mastectomia é quem traz maior prejuízo na qualidade de vida, porque também impacta na imagem corporal das pessoas, né? Assim, para a mama é um órgão feminino muito... Porque a gente, vamos dizer assim, a mulher, né? Ela bota a roupa decotada, ela se sente feminina, ela amamenta seu filho, então tem um valor social, cultural, estético, que é muito valorizado, né? A vida sexual tende a ser afetada também pela mastectomia, principalmente por conta da própria relação anterior que se tinha. Então, muitas vezes o câncer passa a ser o maldoso, né? Tudo é o câncer, mas não se vê que às vezes a relação conjugal já não vinha bem e agora tem um fator estressor maior. Então, a gente tem que ver também que vida sexual era essa antes e o que acontece que é relacionado ao câncer ou não. Tá? A qualidade de vida vai melhorando com o passar do tempo, é óbvio, ainda mais com suporte, mas não vamos dizer assim, a gente tem pessoas que têm maior vulnerabilidade psicossocial e emocional, e o tempo mais crítico são os primeiros meses, né, após a cirurgia. E aí eu tô botando essa foto aqui, pra gente ver que, assim, é uma cirurgia conservadora dessa moça, e a gente vê, assim, que não é um resultado estético tão bom. Então, mesmo em cirurgias conservadoras, a gente tem que tomar muito cuidado com o resultado estético, a questão também da reconstrução, tem que tomar cuidado. Quanto mais a gente tiver cirurgiões plásticos ou mastologistas que tenham especificidade em plástica, mais a gente vai ter resultados cosméticos melhores, e isso impacta na qualidade de vida, na saúde emocional das pessoas, tá? E aí o que a gente lida bastante, né, com as pacientes aqui na psicologia é o sentimento da mutilação, a alteração no corpo, o prejuízo na autoestima e na autoimagem, a questão da feminilidade, pensar que perdeu a atratividade, prejuízo no funcionamento sexual, distúrbios psiquiátricos, né?
uma questão de desesperança. E aqui eu estou trazendo a foto de uma situação de linfedema. Esse braço teve um esvaziamento axilar e aí o líquido, né, do sistema linfático, ele fica meio que represado e dependendo do que a pessoa faz, se queima ou se machuca esse braço, ela pode ter esse linfedema. Então, nesse momento aqui, a gente da psicologia, a gente tenta trabalhar muito a questão do autoconhecimento. Porque às vezes a gente está tão dentro de uma cultura que diz pra gente que a gente tem que ser bela, perfeita, forte o tempo inteiro, que aí vem uma sensação de desmoralização, um senso de menos-valia, e a gente vai recuperando isso, mostrando assim, que as relações afetivas, elas não são construídas, na verdade, com base no estético, né? Ela é construída com base no comportamento. Por mais que a gente fique linda, mulheres lindas também se matam, homens lindos também se matam aí de tristeza porque não conseguem se relacionar. Porque relacionamento, ele tem muito mais a ver com quem sou, o que faço, como me comporto, quais são os meus valores. E aí a gente tenta trabalhar muito o resgate do quem sou, né? E tirar um pouco o foco do que eu aparento externamente. Não que eu não tenha que ter autocuidado, não que a gente não tenha que desenvolver estratégias, não que não tenha que ter um vamos dizer assim, a pessoa recuperar esse prazer de cuidar da sua aparência. Entretanto, tirar esse foco, aprender muito sobre o próprio valor, quem é você nas suas relações e quem são os outros na relação com você. Isso é muito importante nesse momento, tá? Então, as pessoas, elas se queixam muito de que não tem uma discussão se vai fazer que cirurgia ou que tipo de cirurgia. Às vezes o médico, ele precisa discutir um pouco mais sobre como vai ficar, de que forma vai ser, deixar essa pessoa ciente. A reconstrução imediata, ela sempre vai ser a mais querida, porque ela diminui o sofrimento, né, porque você mantém o volume, a questão da estética, ela é mantida. Agora, como eu falei, a mama, ela muda. Então, mesmo com a reconstrução imediata, tem um impacto nos primeiros tempos, né, é difícil se acostumar, mesmo depois da reconstrução imediata, mas há uma maior chance de proteção emocional para essa pessoa quando ela faz a reconstrução imediata do que a tardia, tá? Então, isso é muito importante também. Ela é o padrão ouro. A gente tem que lidar com vários efeitos colaterais, então, assim, poxa, já estou ali naquele tratamento, já a pessoa já está vivendo uma situação que é muito difícil, aí vai para a quimioterapia. Quando chega na quimioterapia, ela vai lidar com fadigas, né, com cada medicação, tá? E aí, de novo, vários tipos de câncer, várias medicações, vários efeitos colaterais. Então, cada pessoa vai ter que conhecer e desenvolver suas estratégias. E aí, gente, durante a quimioterapia, a melhor coisa que tem é distração, família, colo e saber que ser cuidado é importante e eu tenho que aceitar esse amor que vem pra mim. A gente, mulher, tem mania, né, eu tenho que dar conta sozinha, eu não quero dar peso para ninguém, não quero dar trabalho para ninguém, eu não vou contar para ninguém, eu vou segurar. Então, neste momento você está numa fragilidade e o outro que gosta de você está frágil também, e cada vez mais, se você faz um pacto de silêncio, né, cada um fica sofrendo no seu canto, a fragilidade aumenta. Então, neste momento, a fragilidade aumenta um pouco, as pessoas têm que abrir-se para dar cuidado ao cuidador que está assustado, e receber cuidado desse cuidador que está precisando fazer algo por você para se sentir bem, porque o cuidador, quando ele pode ver que o que ele faz a diferença, ele tem uma sensação de alívio por ele estar naquele sofrimento ali com você. Tem gente que fala assim, eu queria que sofrer no lugar dela, mas se eu posso levar no médico, se eu posso conversar, se eu posso dar colo, eu me alivio. Então, quando eu aceito o cuidado, eu estou também cuidando da pessoa que vai sentir que fez a diferença na minha vida. E eu acho que isso é um grande aprendizado durante a quimioterapia, que é dar essa abertura para que as pessoas venham, te distraiam, conversem, chore no colo, faça, né, e coisas diferentes, aprenda um novo hobby, porque isso vai distraindo, porque é um processo. Se eu deixar tudo para depois, eu estou deixando uma boa parte da minha vida vazia e a minha capacidade de enfrentamento vai ficando sem resistência. Se eu não tenho nada para fazer que me alegre, como é que eu vou resistir a tudo isso? Então eu preciso buscar atividades e coisas que me deixem fortalecida. E o suporte social é fundamental nesse momento. Existe
Um efeito colateral que elas têm que lidar, algumas, né, não são todas que vão fazer, que vão apresentar, que é uma perda um pouco de atenção, concentração, de memória durante o processo de quimioterapia, por um processo cognitivo que acontece, que eles apelidaram de chemobrain. E algumas medicações mais novas e a hormonioterapia, não todas, elas estão também trazendo questões relacionadas a juntas, artrose, dores, né, musculares, que para elas é até assim, muitas falam, nossa, todo mundo falava para mim, faça exercício que melhora, mas eu não queria fazer exercício porque eu estava com dor. Então, sim, a maior solução, tanto para perda cognitiva quanto para as dores, é exercício físico, uma boa alimentação e distração. Tem sido o carro-chefe nos tratamentos, mais do que qualquer outra medicação. Então, mesmo com dor, quando começa a fazer exercício é mais difícil para algumas, e aí daqui a pouco aquilo ali é que é o alívio diário, porque o corpo começa a se movimentar novamente. Tá? Em relação à conjugalidade, para passar por todas as etapas, né, pensar assim, sim, muitas vão experimentar uma diminuição da atividade sexual, não necessariamente pelo tratamento, mas pelo meu reflexo, né, como eu estou lidando com o meu corpo. Então é um aprendizado de lidar com esse corpo, e a comunicação com o parceiro afeta muito, né, essa forma como vai ser feita esse enfrentamento. Algumas evitam, se esquivam completamente, então a gente tem que desenvolver a questão da busca do prazer sexual de outras maneiras, até de se conhecer. Nós mulheres tendemos a não nos conhecer, né? A sociedade não nos treina a nos conhecer, feminina, o que a gente gosta, o que a gente quer, como a gente quer. Então isso é um problema, e quando vem uma doença como essa, a gente fica mais vulnerável, tá? Então o interesse acaba reduzindo, a libido fica um pouco embotada, e aí algumas pessoas até perdem totalmente esse interesse. E é um assunto que é pouco abordado nas consultas médicas e precisa ser muito abordado, porque é possível, né, resgatar tudo isso, principalmente envolvendo um parceiro que seja mais afetivo e comunicador, tá? Mas é importante também saber que temos essas situações de perda e trabalhar a questão de lubrificação, o uso do lubrificante, redescobrir a sexualidade, não o sexo, mas a sexualidade, refazer de uma nova forma, buscar estratégias diferentes. Então são coisas que as mulheres têm que enfrentar nesse momento. Perguntas? Não? Então vou passando. Em relação às famílias, a gente precisa estar sempre se olhando o impacto de crianças. Tem mulheres que são diagnosticadas assim que o filho nasce. E às vezes esse filho passa uma vida inteira convivendo com uma mãe 10 anos, 15 anos em tratamento. Então isso também tem um impacto na rotina familiar. É muito difícil sair de casa e deixar a criança, com quem que eu deixo, como é que fica essa criação, como é que esse meu filho me vê, o que é a questão da queda do cabelo, ele se assusta com isso, ele não se assusta, tem criança que não reconhece a mãe, é igual o pai, né, às vezes tem barba, vai lá e tira a barba, a criança se assusta, então tudo isso é muito complicado. Então a gente precisa estar atento a como é que estão sendo essa comunicação no seio familiar. E eu brinco assim que não é escondendo as emoções, porque a verdade é que liberta. Se eu conto como eu estou me sentindo, eu dou a chance do outro me ajudar. E de me contar e eu ajudar ele também. Vira uma relação de ajuda mútua, né? Então isso é muito importante. E eu falo muito com elas a questão de que, assim, a gente tem hoje a sobrevida cada vez maior, mais pessoas convivendo com o fato de ter tido câncer. A sobrevida, ela está relacionada a sobreviver, e ela também é uma recontagem, você tem que recontar sobre a sua vida. Então, para mim, é assim, é sobrevida, sobreviva e sobre a vida. Porque você reconta a sua história. Eu converso muito com elas de que, poxa, você lutou tanto para sobreviver, que vida você quer levar a partir de agora? Você vai voltar para a mesma vida de antes, ou agora dá para a gente ressignificar e recontar essa história para que você viva da melhor maneira possível toda a vida que você lutou por ela? Né? O que nós vamos fazer a partir de agora? Porque muitas vezes, aí, falando de autocuidado e prevenção, a gente deixa tudo para depois, não é? E a gente não pensa que a vida da gente está passando. Nós já somos sobreviventes desde que nascemos. Né? A gente tem um tempo de sobrevida também, mas a gente vai deixando tudo para depois. E aí vem uma doença, ela meio que balança, sacode, chacoalha, e nesse momento a pessoa tem a chance de acordar e falar, peraí, que vida eu quero viver? Eu cheguei até aqui agora, o que eu não quero repetir depois de lutar tanto para continuar aqui? Então isso é um trabalho muito importante que leva a um crescimento pós-traumático.
e pode abrir portas para uma vida melhor após a doença. Eu conheço muitas pessoas que vivem depois da doença melhor do que viviam antes, porque fizeram essa reflexão. Dessa reflexão de muitas pacientes surgiu um livro que foi feito com todas as pacientes lá do hospital e com as médicas, a gente, elas contaram essa história. Então elas fizeram que é a nossa história, o nosso milagre. Esse livro está indo para a 2ª edição agora até online, é delas, a gente fez a distribuição, a gente não, né? O pessoal da editora, a Rose, que é essa paciente aqui, que foi a que encabeçou tudo, conseguiu distribuição gratuita, e elas contaram a história delas, né? Nossa história, o nosso milagre, porque também é isso, o que eu aprendi? O câncer não foi só algo que me tirou perspectivas, ele me deu novas perspectivas, e isso é possível. E cada vez mais a gente vê essa recontagem de história a partir de um momento crítico de vida, e eu acho muito importante conhecer essas histórias para que a gente pense, o que eu posso ressignificar a partir da minha doença, do meu adoecimento, né? E o que eu posso ressignificar como profissional de saúde que trabalha com isso e que eu tenho que aprender observando os outros, e não necessariamente apenas vivendo, tá? Então, assim, para resumir, assim, o que eu hoje fico atenta, eu como psicóloga, eu fico muito atenta a essas características para que eu trabalhe com esses indivíduos desde o começo, que são as pessoas mais vulneráveis. Os mais jovens, ou os mais idosos, então menos de 40 e mais de 80, parece que são idades muito vulneráveis, porque um está transformando a vida, está casando, está tendo filhos, está com filhos pequenos, e o outro está perdendo muita gente, já está perdendo cognição, já está perdendo mobilidade, então já está ficando mais dependente, então ficam mais vulneráveis. Um porque a vida está toda ali sendo estruturada, e o outro porque está começando a ser limitado por outras coisas e vem adoecimento. Então é muito mais complicado. Então a gente tem que gerenciar bastante essas pessoas. Você já ter um distúrbio psiquiátrico ou já ter tido uma história de ideação suicida prévia, porque aí vem um adoecimento como esse, as pessoas tendem a ser mais frágeis e tem um enfrentamento mais passivo, uma desesperança, um pessimismo maior do que quem não tem esses históricos. Pessoas que rejeitam ou evitam suporte social, que não contam, não contei para ninguém, vim fazer a cirurgia, ninguém lá em casa sabe que eu estou com câncer. Falei que eu estava viajando. São pessoas que você precisa olhar para elas com muito cuidado, porque tem o medo do que o outro vai pensar, tem a questão de estar se isolando, e não dá para passar sozinho por isso. Pessoas que trazem culpas relacionadas ao desenvolvimento do próprio câncer, e infelizmente nós temos coachings por aí dizendo que você desenvolve seu próprio câncer, e gente, isso não é verdade, por favor, não tem nada de científico nisso. Você pode até deixar seu corpo mais vulnerável no seu sistema imunológico para qualquer doença, mas não existe relação de causalidade, existe vulnerabilidade no sistema imunológico e ponto, tá? E eu acho isso muito perigoso, porque aí a gente culpa o outro, culpa a si mesmo e acha que eu mereço, já que fui eu que fiz meu próprio câncer. Eu já vi muito isso, então isso é muito complicado. Experiências aversivas que a pessoa teve na família, ou com amigos, com câncer de mama, e que foram pessoas que perderam alguém e vão se imaginar, então, também indo no mesmo sentido. A gente fica muito de olho, porque cada história é uma. Nós temos várias histórias que são muito bonitas. Baixa autoestima anterior, ou pessoas que focam demais na aparência, né? Porque às vezes a gente olha para a pessoa, nossa, ela é super bem cuidada, mas ela tem uma boa autoestima, ou ela tem uma autoestima que é vulnerável e por isso ela se cuida demais? Então essa vulnerabilidade de pensar que se eu não estiver sempre linda, eu não sou ninguém, também é um risco, porque vai mudar muita coisa, a gente precisa lidar com isso. Um relacionamento conjugal previamente não adequado, ruim, ou até mesmo com violência, é risco para a gente tem que ficar de olho. Um suporte social ruim, quando tem pessoas que moram sozinhas, ou a família tem conflitos, tem históricos familiares mais difíceis, então a gente precisa cuidar. Abuso de substâncias, abuso de álcool pelo mesmo motivo, estadiamentos mais avançados, e aí você tem também situações que são assim, pacientes com câncer de mama e grávidas, né? Então, poxa, como que vai ser isso? Ou engravida durante o tratamento, como que vai ser isso? Então aumenta a vulnerabilidade, ou tem uma diabetes, ou tem uma doença cardíaca, então são coisas que são comorbidades que vão se somando e que aumentam o estresse desse paciente. E a presença de dor ou efeitos colaterais também, que ninguém gosta de lidar com dor, ninguém gosta de passar mal, então quanto mais a gente fizer um controle, melhor. E o estado emocional diminui, vamos dizer assim, faz com que a pessoa, na verdade, o estado emocional mais ansioso deixa a gente mais ligado na dor. Então a gente precisa mexer com isso, né, deixar a pessoa um pouco mais
capaz de manejar os seus sintomas. É isso. E para terminar, a gente sabe que hoje a gente fala muito em cuidados paliativos, que é extremamente importante. Então, quando a doença progride, quando a doença ela não vai ter cura e a pessoa vai ter que lidar mesmo com a questão da finitude, trabalhar com a limitação física constante, a gente tem que entrar com cuidados paliativos, porque, gente, quanto mais a gente maneja o sofrimento, mais a gente dá condição dessa pessoa fechar suas coisas, trabalhar a sua família, e a gente já sabe que uma pessoa que morre em sofrimento deixa famílias com estresse pós-traumático, porque é muito difícil você ver seu familiar ali naquele nível de sofrimento. Então, cuidados paliativos, ele é bom para o paciente, ele é bom para a família, e ele diminui o burnout da equipe. E precisa crescer no Brasil, ele hoje é muito vulnerável ainda no Brasil. Tá? E a gente tem vários tipos de intervenção na área da psicologia, e a gente sempre vai trabalhar mudança no comportamento, autocuidado, aceitar o manejo, principalmente aceitar cuidado, adesão às orientações e compreensão, né, aderir cegamente, né, a melhoria das relações familiares, elas são muito importantes, mudar comportamentos de risco, porque a gente precisa aumentar o autocuidado, então toda aquela questão da prevenção tem que estar dentro do tratamento também, e trabalhar muito a questão da ideação da morte como uma solução, né? Então, são coisas que a gente trabalha, são desafiadoras, por isso que o Outubro Rosa é importante, porque ele tem que fazer a gente pensar e levar para a sociedade que a gente, às vezes, não está vivendo de forma sadia, né, no nosso dia a dia, e quanto menos pessoas adoecerem, mais a gente vai ter uma sociedade capaz de lidar com isso, e é um desafio, que é fazer essa linha de cuidado, conseguir pegar esse indivíduo desde o início e estar com ele desde o início. Não existem serviços ainda capazes de fazer isso, então fica aquela coisa meio Frankenstein. Acho que uma moça, eu esqueci o nome dela, com F, perguntou sobre como é que vai, né? Vai para atenção básica, depois vai para o hospital, depois vai para o centro de câncer, depois faz a radioterapia num lugar, a quimioterapia em outro, a prevenção em outro, a fisioterapia em outro. Então, esse Frankenstein é um grande desafio. Quanto mais a gente tiver nos nossos serviços, os profissionais agregados e linhas de cuidado da Francileide, você que perguntou sobre isso, né? Então, assim, é melhor. Então, isso é desafiador. Esse aqui é meu grupo, que são as Guerreiras de Rosa. A Vanilda está aí, conhece várias delas, tem acho que outras aí também. E a gente percebeu que o suporte social familiar é bom, mas que a gente pode ser suporte social dentro dos serviços. Então, tem atividades físicas. Esse ano foi horrível, porque a gente não conseguiu se encontrar por conta da pandemia. Na chefia do serviço, eu não consegui me organizar, infelizmente, porque o Covid tirou toda a energia que a gente tinha para organizar a assistência, e foi difícil estar com elas esse ano, mas assim, é um grupo cheio de vida. A gente tem um WhatsApp no qual a gente tenta dar suporte mútuo via WhatsApp, e a gente vê que quando a gente cria rede de suporte dentro das instituições hospitalares, dentro das universidades, que a gente promove essas conversas, a gente promove saúde e força, né? Porque cada um vai desenvolvendo, vai pensando uma coisa ali, e pensa, opa, pode ser que ali dê o alerta e desenvolva na pessoa uma mudança de comportamento. E é isso, por isso que é importante rodas assim de conversa, porque eu acho que a gente tem que pensar muito sobre como a gente cuida de nós mesmos, né, no dia a dia. E profissional de saúde não se cuida muito.